Então, nesta última parte desta série de discursos, nós vamos continuar aprendendo acerca da necessidade de termos coragem e continuar também tendo exemplos do passado e exemplos atuais. Um contraste, nós vamos observar aí o contraste e a lição que podemos tirar. Então, vamos conversar um pouco sobre estes dois personagens bíblicos destacados no tema deste discurso, desta parte, o líder jovem e Paulo. Nós vamos confrontar qualidades e ações desses dois personagens bíblicos. Durante o ministério de Jesus aqui na terra, um líder jovem e rico, ele foi falar com Jesus, Isso porque ele estava muito interessado em herdar a vida eterna, Mas ele desistiu. Depois da ressurreição de Jesus, ele apareceu a Saulo, Saulo, ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos, mas ele se transformou, ele se tornou o apóstolo Paulo. Houve uma mudança drástica na sua vida. Então, à primeira vista, o líder jovem e Paulo não parece ter muitas coisas em comum. E de fato não, Mas as circunstâncias desses dois homens são parecidas. Vejamos duas delas, Os dois, eles tinham destaques, pessoas de destaques, e eram bem-sucedidas. Os dois também se encontraram com Jesus, Se encontrar com Jesus era algo que poderia ter mudado a vida deles. Mas nós vamos nos concentrar um pouco sobre o líder jovem. A Bíblia chama ele de jovem, que ele era muito rico e que ele era líder. Nós concluímos que ele sabia, ou ele sentia a sua necessidade espiritual, e ele procurava satisfazer essa necessidade. Ele era judeu, e por ser judeu devoto, ele cumpria a lei de Deus, certamente desde bem jovem, Mas ele reconheceu que algo estava faltando nele, estava faltando algo. Por que sabemos disso? Porque ele procurou a Jesus por 3 ocasiões, Por 3 vezes ele pediu ajuda a Jesus. E nós vamos ver uma delas, Por favor, vamos ver Marcos 10, 21 e 22. Nós vamos ver o que estava faltando nesse líder jovem. Marcos 10, 21 e 22, se você achou, diz assim, 21. Jesus olhou para ele e sentiu amor por ele. Então Jesus sentiu amor por ele, certamente porque percebeu neste jovem a sua necessidade espiritual, A coragem de ir até Jesus. Certamente isso foi corajoso, Isso nos diz algo, Que Jeová e Jesus aprecia o esforço que fazemos, mesmo que menor que seja, Mas ele aprecia. Continuando. E disse-lhe: uma coisa falta a respeito de ti. Vai, vende o que tiveres e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem ser meu seguidor. Imagine se você tivesse essa oportunidade. Agarraria ela? O que você faria? Acataria o conselho e esse chamado de Jesus? 22 diz, mas ele ficou triste com as palavras e se afastou contristado, pois tinha muitas propriedades. Então ele não estava disposto a deixar seus bens, Isso o impediu de se tornar seguidor de Cristo. Qual é a lição que aprendemos disso? Talvez tenhamos ótimas qualidades e certa medida de coragem,
Mas se nós permitirmos que bens materiais impeçam que nosso progresso espiritual, pode ser que esteja faltando, assim como no líder jovem, esteja faltando alguma coisa em nós. Então, nada pode impedir o nosso progresso, né? Pense, que decisão vamos tomar se surgir uma oportunidade de fazer mais para Jeová? É um assunto para nós pensarmos, né? Meditarmos. Vamos observar agora o segundo exemplo, Saulo, o segundo homem. A Bíblia descreve Saulo como também jovem, né? Instruído e membro de uma destacada seita. Ele era fariseu. Igual aquele líder jovem, Saulo ele era zeloso, tinha um certo zelo por Deus. E assim como o líder jovem, ele também se encontrou com Jesus, né? O que certamente testou ali a sua humildade e a sua coragem. Mas Paulo, diferentemente do líder jovem, ele obedeceu às instruções de Jesus, acatou, né? E se tornou o apóstolo Paulo, um homem que pregava, como sabemos, pregava com muita coragem, né? Porque Paulo, um fariseu e perseguidor dos cristãos, reagiu de modo diferente daquele líder jovem que era rico. Porque ele tinha no seu coração o desejo sincero de agradar a Jeová. Nós vamos, inclusive, observar, né, Filipenses 3, 4 a 8. Observe o que diz, né? Então, esse desejo sincero de Paulo era mais forte do que o medo de perder, né, os seus bens ou a sua posição mediante os bens materiais, né? Paulo, inclusive, ao invés de se orgulhar de sua posição, observe o que ele percebeu. Filipenses 3, 4 a 8, diz assim, olha: apesar de que eu, mais do que ninguém, tenho motivos para confiar na carne, se algum outro homem acha que tem motivos para confiar na carne, eu tenho mais, né? E ele começa, a partir daqui, a falar das suas características. 5, né? Circuncidado no 8º dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, nascido dos hebreus, com respeito à lei, fariseu, com respeito ao zelo, perseguidor da congregação, com respeito à justiça baseada na lei, alguém que se tornou irrepreensível, ou seja, que não merece censura, que não tem nada a repreender. E observe agora a mudança de Paulo. A partir do 7, diz assim, olha: contudo, as coisas que para mim eram ganho, eu considerei como perda por causa do Cristo. Mais do que isso, considero realmente todas as coisas como perda por causa do valor superior do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, aceitei a perda de todas as coisas e as considero simplesmente como lixo, né, para poder ganhar a Cristo. Então ele percebeu que todas aquelas suas realizações, né, anteriores eram como lixo, né? Qual é a lição? Nos dedicar a Jeová significa que estamos dispostos a nos livrar de qualquer coisa que possa impedir o nosso progresso espiritual. Paulo, ele é um grande exemplo disso. Agora nós vamos ver também moderno, né? No vídeo a seguir, veja o que os jovens servos de Jeová decidiram fazer diante de várias oportunidades. Vamos dar atenção. Meu chefe me chamou na sala dele e disse que queria me promover. Eu ia trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. Numa reunião da empresa, eles me disseram que gostavam muito de mim e do meu trabalho. Então, do nada, eles me ofereceram uma bolsa de estudos. Meu tio disse que iria me ajudar, se um dia eu quisesse sair da empresa dele para abrir meu próprio negócio. O
Algumas semanas depois, eu estava na assembleia. E o irmão que estava fazendo o discurso leu Marcos 10:21. Ali Jesus disse para aquele jovem rico: Falta uma coisa a seu respeito. Vá, venda o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e venha ser meu seguidor. Daí ele disse algo que me marcou. Aquele líder jovem tinha em suas mãos a chance de fazer mais para Deus, mas ele deixou isso escapar. Então ele perguntou: e na sua vida, o que está faltando você fazer? Ele estava certo. Estava faltando algo. Eu sou batizada, mas será que estou dando mesmo o meu melhor para Jeová? Será que dá para fazer isso? Fazer mais? Eu estava decidido a não deixar passar a oportunidade de servir no tempo integral. Não é só para enfrentar coisas ruins que você precisa de coragem. Você também precisa dela para manter uma vida simples. Se você fizer isso, não vai se arrepender, porque nada vai faltar na sua vida. Esses jovens, eles fizeram boas escolhas, né? Talvez nós não tenhamos condições de vender tudo que temos e nos mudar, né, para outro país, para outro lugar, né? Mesmo assim, nós precisamos nos perguntar: está faltando alguma coisa em mim? Sou mais apegado aos meus bens materiais do que ao meu privilégio de ser discípulo de Jesus? Observe o que Jesus admoestou em Lucas 14:33, né? Lucas 14:33. Observe que as palavras de Jesus: podeis estar certos, assim, de que nenhum de vós que não se despir de todos os seus bens pode ser meu discípulo. Observaram? Assim, à medida que se aproxima o fim deste sistema de coisas, que cada um de nós tenha coragem de se livrar de qualquer coisa que possa prejudicar o nosso serviço a Jeová. Verá que vale a pena ter a coragem de ser seguidor de Cristo.